Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade e maravilha do novo dia. Hoje, dia 12 de junho de 2025, dia de celebração aqui no nosso país, que a gente reservou para classificar como Dia dos Namorados. Então, inicialmente, quero deixar aqui registrado que, para minha amada esposa, Tamila Brick Braga, é muito bom estar com ela. Mas é muito desafiador para mim, que não sou um cara de surpreender, né? Então, um dia como esse, ele acaba me deixando tenso pela, às vezes, incapacidade de gerar coisas legais. Mas ela é uma pessoa muito especial. Então, meu amor para você, para mim, para nós, um feliz Dia dos Namorados e que o Deus que nos uniu continue possibilitando, né, que a gente seja abençoado na sua graça de Cristo Jesus, tá bom? Nossa meditação de hoje está no livro de Salmos, capítulo 8, versículo 9. E nele diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Esse Salmos ele vai trazer a grandeza do Senhor em relação à sua criação. E o interessante é que tanto o versículo 9 quanto o versículo 1, eles são iguais. A diferença é que no primeiro versículo, ele diz: Pois puseste a tua glória sobre os céus. A glória do Senhor está sobre os céus porque o Senhor está sobre os céus. Ele vai ressaltar nesses salmos, o salmista vai ressaltar o poder do Criador, a sua força, a plenitude daquilo que ele faz. Ele vai fazendo uma relação, começando dizendo que o Senhor é tão grandioso que da boca das crianças que mamam, ele tira força. Para quê? Ele tira força, ou seja, os adversários do Senhor, quando se opõem a ele, o Senhor, pelas próprias crianças que em tese não teriam capacidade de oferecer resistência a qualquer inimigo, mas as próprias crianças são, vamos dizer assim, fortalecidas. O salmista contempla a natureza, a criação, por meio da lua, por meio das estrelas, e ele fica, vamos dizer assim, satisfeito ao ver as obras feitas pelo dedo de Deus. E o interessante é que os Salmos, na verdade, ele vai trazer uma discreta comparação, mais direta, entre a beleza da criação do Senhor e o homem, que também é parte da sua criação. Mas o salmista, ele traz, dizendo que diante de tanta beleza, diante de tudo que foi criado, ele pergunta, no versículo 4, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. O salmista, ele traz em seu coração, traz nas suas palavras, a afirmação do que o homem é muito pequeno e sequer deveria merecer do Senhor uma atenção especial. Mas, contrário a isso, contrário à sua pequenice, contrário ao seu tamanho insignificante perto da beleza da criação, o salmista, ele fala que ainda assim o Senhor fez o homem um pouco menor do que os anjos. O Senhor deu a esse ser pequeno coroa, fazendo com que a glória do homem fosse um pouco menor do que os homens, do que os anjos, e o homem foi coroado, foi honrado com a coroa. Mas é uma coroa que leva o homem a ter domínio sobre as obras das mãos do Senhor. Tudo o Senhor entrega na posse e no domínio dos homens. Tudo. O homem, uma criação pequena, uma criação talvez insignificante no primeiro momento, ele recebe sobre toda a criação, sobre aves, sobre peixes, sobre bois, sobre campos, sobre animais, ele recebe a autoridade de governar e se sobrepor sobre ele. O salmista então, começa então a destacar aqui que, na verdade, o homem, apesar da sua simplicidade em relação a muitas coisas que a gente acha bela, por vezes a gente acha o homem até feio. Algumas pessoas a gente não agrada a nossa, vamos dizer assim, percepção visual, mas para Deus, o homem é a sua grande criação. É porque no homem que ele reside a imagem e semelhança do nosso Senhor, do nosso Deus. E o homem, então, precisa estar em sintonia, conectado ao seu
Deus e Pai. Por fim, essa é a plenitude. Por isso o salmista diz que quão admirável é o nome do Senhor. Nós possamos ter esse mesmo sentimento, esse mesmo conceito, que o Senhor é admirável sobre toda a criação, sobre nossas vidas. Que o Senhor possa nos cuidar.